A rodada foi boa, hein? A rodada foi boa, hein? Vocês não estão. Ah, Gabriel, que eu sei que é sei lá e tal. Mas é porque você não tá entendendo. Porque teve, olha só, a vitória do Palmeiras e tal. Meu amigo, se não fosse. Foi por um David. Alô, David do Flamengo. Foi por um David que a gente não teve uma rodada perfeita, pô. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e, claro, vou falar com você aqui agora sobre o... Não é o resumão da rodada tradicional que eu queria fazer, mas vou avaliar aqui com vocês agora, resultado por resultado, da Copa do Brasil, do Brasileirão 2022. Mas antes é óbvio que tem patrocínio, né? O resumão tá voltando aí. E o patrocínio é da Bet7k. Bet7k, pra você que não entendeu. Tem um link maroto aqui na descrição para você ir lá e fazer seu cadastro. Obviamente o link já vai direto pra página de cadastro. Se você fizer um cadastro, você dá uma moral pro Raiz Tricolor. Cara, o que dá pra valorizar da Bet7k? É uma casa de apostas esportivas. Cara, o layout é muito simples, assim. Eu tenho a dificuldade muito grande de usar casa de aposta, porque você entra, tem 200 mil coisas. E, pô, o layout deles é bem tranquilão. Dá pra navegar de boa e tal. Enfim, eles têm um suporte que é todos os dias da semana, todas as horas do dia. E, claro, sempre tem um benefício pra vocês. Tem um bônus de 100% no primeiro depósito, claro, até R$ 1.200, que também não dá pra você, né, botar o bônus lá no alto. E você tem como fazer depósito e não só depósito, mas saque, receber a grana, money, de volta por Pix. Então, dá essa moral, usa o link que tá aqui na descrição e vai lá na Bet 7K. Vamos falar da rodada? Então, vamos embora analisar resultado por resultado. Bem, tá aí na tela. Já vamos direto falar de Campeonato Brasileiro e a gente já começa com, assim, a rodada meio de semana, ela te deixa um pouco confuso, né? Porque tem 7 mil jogos ao mesmo tempo. Mas a gente abre aqui falando sobre Ceará e Avaí, jogo que aconteceu na terça-feira à noite. O jogo acabou no outro dia por causa da luz lá do Castelão, enfim, uma doideira completa. Esse é aquele jogo que realmente, assim, famoso nem fede nem cheira pra gente. O Ceará nem tá subindo tanto na tabela, o Avaí também tá tudo meiota de tabela, não tem muito o que importar pra gente. Esse daqui é um jogo meio mais ou menos pra gente, o resultado de Bragantino e Fortaleza, tá? Por quê? Porque a vitória do Bragantino, ela não é boa, mas a derrota do Fortaleza foi boa e não tem nada a ver com o Brasileirão. Fala, pô, Gabriel, Fortaleza 19º, cara, o que tem a ver com a gente? Mas a gente pega o Fortaleza na Copa do Brasil, então, né, o Fortaleza na Copa do Brasil, querendo ou não, é ideal que eles estejam na rabeira mesmo no Brasileirão, desesperados com o Brasileirão e que na dividida eles possam desfocar da Copa do Brasil e a gente ter facilidade para passar para a semifinal. E a vitória do Bragantino é muito mais pensando em G6, tá? O Bragantino tem um time bom, assim, razoavelmente bom, é um time organizado e é um time jovem que não vai ter tanto problema de lesão, vai ter muito bom o lado físico e não joga nenhuma competição mais. Então, assim, é um time que vai pontuar muito até o final do Campeonato Brasileiro e a gente viu no ano passado, assim, pensando no desastre do Fluminense não brigar por título, sim, a gente tem que se preocupar com o Red Bull Bragantino pra ganhar a nossa vaga na Libertadores. Porque eu achei ruim, mas não achei, nossa, que resultado dramático. Obviamente, a maravilha dessa virada do Fluminense lá em Goiânia, a revirada, né, o grande resultado da rodada foi a gente ter conquistado esses 3 pontos fora de casa da forma como aconteceu. E aqui vem um resultado ruim, obviamente, que foi a vitória do Atlético Paranaense, uma goleada, não só a vitória, mas a goleada do Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense. E por que eu falei da goleada? Por causa do saldo. Ó. O Atlético Paranaense, deixa eu voltar aqui, o Atlético Paranaense, ele é um dos poucos times que tem um número de vitórias bom, igual ao do Fluminense. Ó. Você vê que eles têm o mesmo número de vitórias e a mesma pontuação que o Fluminense. E o resto aqui, por exemplo, ó, o Internacional tem 7 vitórias com 30 pontos. O Atlético Mineiro tem 8 vitórias com 32 pontos. Então há uma vantagem ali do Atlético Paranaense e do Fluminense. E a vantagem do Fluminense é no saldo. Com esse 4-1 ficou pior ainda, porque eles diminuíram o saldo. Vocês viram, eles estão a 2 pontos de passar, gente. Tem que ficar de olho no CAP. Esse 4-1 aqui foi ruim pra gente. Flamengo e Juventude. Obviamente esse resultado é ruim pela rivalidade, mas eu sempre falo aqui que esse vídeo aqui ele foca muito mais no bem do Fluminense e não necessariamente no mal para os seus rivais.
Mas a vitória do Flamengo entra na categoria Red Bull Bragantino, né? Acho que é muito cedo para poder falar diretamente de título de Flamengo, etc. Não, eles estão longe ainda disso. Mas esses dois times aqui pontuando muito é sempre algo ruim pro Fluminense, né? É sempre algo ruim ali para quem briga pela Libertadores, ver Flamengo e Red Bull Bragantino pontuando consideravelmente, porque vai subindo o nível. É sempre ruim, né? Acho que deu pra entender. Aí, Gabriel, por que a rodada foi boa se você até agora marcou 3 resultados vermelhos, um verde e um que é verde, mas nem é pra essa competição? É agora, meu amigo. É agora que começa a alegria. Vou botar no verde aqui pra... Não, aliás, vou marcar aqui o vermelho porque teve a vitória do Corinthians contra o Coritiba num jogo inacreditável, porque o Corinthians tá vencendo a partida, toma um empate, vem alegria, festejos, felicidade... Nossa, férias, sol, gente sorrindo, tudo isso acontecendo, o Corinthians vai, consegue fazer o segundo gol e fazer o terceiro gol e volta a habitar aqui o segundo lugar. Mas, esse resultado é vermelho, mas é o menor dos problemas aqui. Por quê? Porque era um resultado esperado. Corinthians contra o Coritiba em casa vai fazer 3 pontos. Assim, poderia ter perdido ponto? Poderia, a gente vai ver isso já já. Mas, né, não é de todo absurdo, né, o Corinthians ganhar. Vai ter oportunidade na próxima rodada. Inter e São Paulo, o resultado foi o melhor possível. Por quê, Gabriel? Porque o São Paulo entra nessa cota, pra mim, de Flamengo e Bragantino, que a gente tem que ficar ali de olho. Gabriel, mas essa briga pelo título, você querendo falar isso de Libertadores não se pertence mais. Meu amigo, o seguro não morreu de velho à toa, não. O seguro morreu de velho porque ele se cuidou. Então, se a gente não for campeão brasileiro, eu quero estar na Libertadores 2023, né? Então, o foco aqui, ó, São Paulo, pra mim, estaria vencendo o seu jogo, estaria nesse grupo de Flamengo e Red Bull, que pra mim não vão pro título, mas estão enchendo o saco pela Libertadores. Então, ele empatar já foi bom. E, claro, o empate com o Internacional. Vocês não vão lembrar como estava a tabela no ano passado, na semana passada, mas a gente era quinto, o Atlético Paranaense sexto. Por que a gente ganhou uma posição? Que o Internacional tropeçou em casa com São Paulo, algo que a gente, no domingo, esse resultadozinho aqui, a gente conseguiu fora de casa. Então o nosso resultado foi melhor. Passamos o Internacional e o objetivo é não voltar a ficar mais atrás deles. A gente tem que ir olhando adversário por adversário e como passar. Esse resultado foi muito bom, o jogo foi bem movimentado, por sinal, né? Começou ali pouco depois do primeiro tempo do Fluminense. Santos e Botafogo, esse aqui é um resultado também o famoso nem fede nem cheira, o nosso amado Fogão infelizmente vai sucumbindo à força e ao poder de Lisca doido que nem no campo tava e mesmo assim ganhou do Botafogo. Abre o olho, hein, Fogão. Ó, 3 pontinhos do Z4, hein? Aqui vamos para um resultado verde e muito verde. Esse aqui pra mim é o resultado da rodada depois da vitória do Fluminense. Óbvio, nada disso seria bom se não fosse a vitória do Fluminense, é por isso que a rodada se transformou numa rodada boa. O Atlético Mineiro perdeu ponto pro Cuiabá, que time quase nenhum vai perder. Palmeiras, inclusive, não perdeu na segunda. O Cuiabá tá aqui com 20 pontos, sabe-se lá Deus como, mas o Atlético Mineiro perdeu ponto com o Cuiabá. E o pior não é nem só perder ponto, não. É o roteiro da perda de ponto, que vai afetar o Atlético Mineiro. Você vê que o empate fez com que a gente ficasse aqui, ó, a 1 pontinho deles, mas já vocês vão entender por que eu achei essa rodada boa, tá? Mas o roteiro afetou muito o Atlético. O Atlético estava empatando 0-0 com o Cuiabá e não estava jogando melhor até os 45 do segundo tempo. Aos 46, 47, Allan Kardec abriu o placar, o Atlético venceu o jogo. Só que não, porque aos 53, o Gabriel Pirani, que é jogador do Santos, empatou pro Cuiabá. Então é aquele negócio, você perguntar pro torcedor do Goiás, pô, você preferia perder de 1-0 do que o roteiro que foi? Claro que sim. Porque você virar, ter o êxtase e tomar a virada de volta é humilhante ali, né? Decepcionante. O Atlético Mineiro, esse roteiro vai afetar o Atlético. Não sabe ainda, até esse momento o Turco ainda tá no comando, mas talvez só fique até domingo, enfim. Pode rolar demissão de treinador, a gente nunca sabe. Mas o fato é, o Fluminense não só passou o Internacional, mas diminuiu a sua vantagem para o Atlético Mineiro, que era de 4 pontos, passou para... Perdão, de 3 pontos, passou para 1 ponto. E o último resultado, esse aqui é inacreditável, tá? Esse aqui, ele é ruim, mas é inacreditável. É a vitória do Palmeiras? É aquele também, novamente, tá? Assim como o Corinthians. É a vitória do Palmeiras, o resultado é ruim pra gente. Obviamente, o Palmeiras já é campeão no primeiro turno, já abriu 5 pontos e tal. Mas era o óbvio o Palmeiras ganhar mesmo. Não era nesse jogo aqui que eu esperava que o Palmeiras perdesse ponto, não.
Mas ainda assim, no último lance do jogo, acontece isso aqui. Falta, 49-16, já tinha passado os acréscimos. Falta pro América Mineiro no meio de campo, uma falta boba até do jogador do Palmeiras. Bola batida na área, cabeçada, toque pro meio da área e o Juninho escorou pra fora esse lance. Era o último lance, não havia impedimento e ele escorou essa bola pra fora, esticou demais o pé e acabou tocando na bola pra fora. Se ele faz esse gol, o América Mineiro empatava a partida e a gente até que afirma que essa bola talvez entrasse. Eu acho que não entrava não, acho que ela ia direto pra fora. Mas ainda assim, se ele faz esse gol, o Fluminense ficaria ainda com chances de chegar no Palmeiras no primeiro turno. Mas, como eu venho falando, o foco é ultrapassar um de cada vez. E por que você tá feliz, Gabriel, então, que você vai ultrapassar um de cada vez? Porque olha a rodada seguinte, o que reserva, ó. O Fluminense jogando contra o Red Bull Bragantino no Raulino de Oliveira é um jogo difícil, tá? Mas, obviamente, a gente considera que quem quer ser campeão vai vencer esse jogo. Olha o que reserva essa próxima rodada pra quem tá torcendo pros outros tropeçarem. Olha, Palmeiras e Internacional, ou seja, a gente garante que se ganhar ou chega mais perto do Palmeiras, ou então a gente vai se distanciar ainda mais desse bolo aqui do G6 do Internacional. E tem um Atlético Mineiro e Corinthians aqui no domingo, 6 horas. O que garante que se a gente vencer o nosso jogo, a gente automaticamente já pula pro G3. E se tiver um empate ainda no Mineirão, a gente é segundo lugar garantido com a nossa vitória. Ainda tem, obviamente, dos que disputam ali na frente, né? Dos que disputam cá em cima, o Atlético Paranaense tendo um jogo um pouco mais... Como é que eu posso falar? Um jogo mais perigoso. Porém, apesar de ainda um pouco, né, mais fácil contra o Botafogo no Engenhão, que deve estar lotado. O Botafogo vendendo todos os ingressos aí, esgotando ingressos o tempo todo. Não vai ter 8 mil, né? Nesse jogo, claro que não. O Atlético Paranaense tem esse joguinho aqui, que a gente, obviamente, é fogão desde criancinha pra poder o Atlético não atrapalhar. Acho que não tá na hora de torcer assim ainda não. Mas enfim, então por isso que eu vejo com bons olhos o que foi essa rodada. Uma vitória nossa, a gente fazendo o dever de casa no Raulinho de Oliveira, já coloca a gente ganhando mais uma posição e ou chegando mais perto do líder, ou então se distanciando mais ainda do bloco Libertadores. E a gente colocando mais, né, cada vez mais a segurança de que a gente vai pra Libertadores. Não adianta a gente lutar pelo título e ficar em nono e nem jogar Sul-Americana no que vem, né? A graça não é essa. A graça é o final do campeonato, a gente tá o melhor, mais bem posicionado possível. É óbvio que eu sou empate nesses dois jogos, tá? E se tiver que escolher, nesse momento eu sou vitória do Inter. Mas sou empate nos dois jogos. Acho que o melhor dos mundos com a vitória do Fluminense. E você? Conta aí embaixo. Você gostou dessa rodada? Aquele golzinho do Juninho, hein? Meu Deus do céu. Enfim, não esquece das Bet7K também. O link tá aqui na descrição. Até a próxima. Valeu.